Já vamos dar boa tarde aos nossos comentaristas da O Dia TV que estão presentes na edição de hoje. Eliezer Rodrigues, boa tarde. Boa tarde, Lívio Galeno, João Magalhães, telespectadores, boa tarde a todos. João Magalhães, boa tarde. Boa tarde, Lívio Galeno, Eliezer Rodrigues e, claro, uma boa tarde especial para a nossa audiência. Nós temos uma entrevista que nós fizemos hoje com o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, e também pré-candidato da oposição ao Palácio de Karnak. A entrevista, como ficou um pouco longa, foi dividida em 3 momentos. Nós vamos abordar aqui alguns assuntos que foram tocados durante este encontro com o pré-candidato do PSDB ao Palácio de Karnak. E neste primeiro momento, o ex-prefeito Silvio Mendes confirmou para o dia 22 de novembro deste ano a apresentação do plano de governo formulado pela oposição ao Palácio de Karnak. Vamos entender melhor do que se trata esse plano de governo, como que realmente a oposição espera utilizar esse documento com o próprio Silvio Mendes. Nós reunimos o que tem de melhor aqui em Teresina, alguns fora de Teresina, pessoas da academia, ex-gestores, profissionais liberais, enfim, de cada tema: saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, energia, estradas, enfim. Cada tema de interesse da população de Teresina, se formaram grupos, são voluntários. Eles estão concluindo essa semana, as propostas de um Piauí diferente, um programa de governo a ser cumprido, que será entregue dia 22, na próxima segunda-feira pela manhã. Esse documento robusto, ele vai ser distribuído para as instituições, para a academia, para as entidades de classe, setor privado, público, partidos políticos, prefeitos, principalmente, que são gestores que fazem as coisas acontecerem na sua cidade. Enfim, e será dado um prazo, provavelmente de uns 15 dias, para que eles analisem, critiquem, acrescentem aquilo que não foi contemplado, e quando se devolver, se faz um documento definitivo. E aí sim, vira um plano de governo que nós, da oposição, vamos oferecer para que a população, naturalmente, participe, leia e decida. Isso é uma questão de escolha. É uma questão de escolha, João Magalhães. Começo com você. Realmente, nós observamos muito a oposição ao Palácio de Karnak, sempre quando envolve o PSDB, em todas as eleições que dispute, eles gostam muito de deixar muito claro esse caráter técnico que sempre adotam na formulação de seus planos de governo. Suas expectativas sobre esse documento, João? Olha, Lívio, a formulação de um plano de governo ela é essencial não só do ponto de vista jurídico. Infelizmente, a gente tem acostumado a transformar esses documentos em algo que é apenas para cumprir a legislação, já que a própria legislação obriga que as pré-candidaturas, que os candidatos apresentem um documento que seria o plano de governo. No caso do Dr. Silvio Mendes, realmente é um histórico dele, de todo o PSDB, ter esse olhar técnico, né, esse perfil técnico no que diz respeito à elaboração desses planos de governo. E isso, com certeza, dinamiza a discussão, otimiza o pensamento de que cada grupo político tem em relação ao Piauí, porque a gente fala de um estado que, obviamente, tem muito a crescer. O Piauí tem muitos potenciais na área econômica, um governo do estado precisa olhar para diversas áreas que influenciam diretamente na qualidade de vida de um povo. A gente está falando da prestação de serviços básicos na área da saúde, da educação, a geração de emprego e renda, os potenciais econômicos que o Piauí possui na área das energias renováveis, da mineração, a riqueza cultural que o Piauí possui e, claro, enfrentar problemas históricos e estratégicos, como a própria questão do acesso das famílias à água, ao saneamento básico. Portanto, esse olhar técnico, com certeza, ele melhora, ele tende a elevar o nível do debate político aqui no Piauí, que é o que, ao final das contas, a população quer, a população precisa. E quando um grupo político eleva esse nível de debate através desse perfil técnico, ele obriga automaticamente os adversários a também puxarem por esse lado mais técnico. A gente sabe que as eleições envolvem várias questões, o lado político ele sempre fica à flor da pele, mas essa discussão técnica ela é necessária e a população precisa ser inserida nesse discurso no que diz respeito às campanhas eleitorais. Eliezer Rodrigues, de certa forma, como foi apresentado por Silvio Mendes, um documento totalmente participativo. O trabalho que foi realizado em primeiro momento vai ser apresentado a parceiros, prefeitos, e depois, de certa forma, todas as contribuições que podem ser
acrescidas a este documento serão realizadas para a confecção de um documento final. Boa estratégia, hein? Com certeza, esse é o caminho, Lívio Galeno. Acredito que todos os grupos políticos que se propõem a lançar pré-candidatos, especialmente a cargos majoritários, precisam cuidar muito bem desta etapa, né? Fazer um plano de governo viável dentro da realidade da população piauiense. O doutor Silvio já foi prefeito da capital, tem percorrido o interior do estado, tem tido a oportunidade de conhecer, de observar, de ouvir, de sentir as principais demandas e, naturalmente, os candidatos e pré-candidatos precisam falar o que o povo quer ouvir. O povo quer ouvir que as suas demandas serão supridas. Então, que tudo seja muito bem compilado, organizado, de forma a ser apresentado de uma maneira bem completa à população do estado do Piauí. É esse o debate que a população espera, porque quando a política é resumida a ataques e contra-ataques pessoais, isso rebaixa muito o nível da discussão e as pessoas não tendem a dar crédito ou se valer desse nível de embate político. O que se quer mesmo é ouvir propostas, soluções, tomar uma medida se o candidato que se apresenta realmente está preparado, conhece a realidade e terá condições, tem boas ideias e caminhos para garantir a solução de demandas aqui do estado. Em outro momento desse contato com a reportagem da O Dia TV, o pré-candidato da oposição também comentou números de pesquisa de intenção de votos que foram realizadas com eleitores aqui de Teresina para o governo do estado no ano de 2022. Ele está bem posicionado, mas o número de indecisos ainda é grande. Eu não sou o melhor leitor de pesquisa, tenho uma opinião muito própria. Existe um percentual de indecisos, é absolutamente compreensível, afinal nós estamos há um ano de uma decisão soberana da população. Portanto, existe um tempo ainda muito grande a percorrer. Segundo, é que realça a recepção das oposições na cidade de Teresina, porque essa pesquisa é restrita a Teresina. Me surpreende, me honra muito essa lembrança, vez que eu estou há 12 anos distante de qualquer atividade política ou pública. Então, eu fico muito honrado mesmo. Mas o tempo dirá. O tempo dirá, é sempre importante destacarmos que é muito falado, principalmente em política, que pesquisa, Eliezer, é um retrato do momento. Analisou com bastante cuidado e critério. Exatamente, estamos a menos de um ano da eleição, ainda há um tempo considerável, né, para se levar uma mensagem, tentar agregar seguidores, militantes, potenciais eleitores ao grupo da oposição, aí, o qual faz parte o ex-prefeito Silvio Mendes, e é nessa perspectiva que está trabalhando. Realmente passou aí alguns anos sem participar de embates diretos, sem lançar candidatura, e aí imaginava-se que o nome dele ele mesmo pensava que o nome dele não teria nesse momento uma aceitação tão expressiva e tem tido, né? Tem sido bem lembrado, bem respeitado, realmente deixou um legado, uma marca de trabalho interessante que lhe agrega nesse projeto de pré-candidatura ao governo do estado do Piauí. Então, o doutor Silvio Mendes mantém esse discurso equilibrado, paciente, em nenhum momento vem a se vangloriar de algum percentual de aceitação ou de intenções de votos à sua pessoa. Sabe que os indecisos, em alguns cenários, são maioria, chegam a ser maioria. Os pré-candidatos precisam ainda massificar o seu nome, os seus projetos, as suas propostas. Enfim, a população do Piauí aí ainda tem, em grande parte, um campo a ser conquistado nessa perspectiva eleitoral. O doutor Silvio Mendes está ciente e trabalhando ponderadamente todo esse processo. João Magalhães, um número alto de indecisos, uma boa avaliação, por mais que não seja de grande destaque ou com grande maioria, mas está bem avaliado nas pesquisas. É tudo que um político que vai disputar uma eleição quer ouvir, né? Sim, Silvio Mendes, eu diria que ele é beneficiado por dois fatores aí, por aparecer bem nas pesquisas. O primeiro é de que nos últimos anos a classe política tem sofrido uma queda de imagem muito grande. Como ele está fora de ocupar cargo político nos últimos anos, ele não tem sofrido com essa queda na imagem geral da classe política. E o outro é que quando ele deixou o cargo público que ocupava, ele tinha uma popularidade em alta, ele estava em alta junto à população, deixou a prefeitura de Teresina com uma popularidade, com uma aprovação lá
praticamente na casa dos 80%. Portanto, esses dois fatores beneficiam muito ele na corrida para o Palácio de Karnak. Agora, a grande quantidade de indecisos também é natural, tendo em vista que a gente está há praticamente um ano das eleições, há muito tempo. Não há nenhuma candidatura consolidada no que diz respeito a gente saber quem vai ser cabeça de chapa, quem vai ser o vice, quem vai ser o outro candidato majoritário, enfim. O cenário nacional ele não é muito claro, isso interfere diretamente também nos estados. A população em si, a grande maioria da população hoje está muito preocupada em colocar comida na mesa, está muito preocupada em buscar emprego, e isso afasta um pouco ela da discussão política partidária, isso é natural também, portanto, isso ajuda a explicar o alto número de pessoas que ainda não sabem em quem votar. Esse número vai baixar de forma considerável apenas lá para maio, junho do ano que vem, quando a gente estiver mesmo praticamente na campanha. Então, até o momento, Silvio Mendes realmente surge como um nome bem avaliado, principalmente por conta desses dois fatores. Ele não estava ocupando cargo público ultimamente, quando a classe política perdeu muita popularidade junto à população, e quando ele deixou o cargo que ocupava, deixou em um patamar alto de popularidade. Muito bem. Por fim, no último trecho da entrevista com Silvio Mendes, ele garante: não vai se envolver com candidatura de nenhum candidato a presidente da República, nem mesmo do próprio partido dele. Vamos entender. A questão nacional, nós não vamos perder tempo, seja candidato do meu partido, seja quem for. Eu vou me dedicar, se essa for a decisão, a cuidar de um Estado que precisa muito da presença de um governo responsável, que não tem. Né? O Piauí não tem hoje um governo que olhe para as pessoas, que assuma compromisso, que cumpra compromisso. Pergunte a qualquer prefeito, seja a favor ou contra o nosso movimento, as nossas viagens. Então, eu não vou entrar nisso. Eu só lembro que eu fui prefeito de Teresina com aprovação extraordinária de 92%, inclusive até os adversários, por esses números, concordavam com a forma de cuidar da cidade. E todo o meu mandato, e depois de reeleito, o governo federal era do PT. Então, essa dificuldade não existe. Se o PSDB lançar um candidato, o senhor também não vai se Não, alinhar com... não, a questão nacional não me preocupa, nem vai tirar minha atenção do Piauí. Eu insisto nisso, porque isso é importante. Não é? O Piauí merece dedicação exclusiva, e eu não vou entrar nesse debate, até porque está muito confuso, o país está dividido. É preciso, eu torço, não vejo ainda, mas eu torço por um nome que possa vir pacificar o país. Né? Eliezer Rodrigues é realmente uma situação, e de certa forma uma escolha, uma opção que pode ser um pouco controversa, visto a proximidade do Partido Progressistas, principal base de apoio da candidatura, possível candidatura de Silvio Mendes ao Palácio de Karnak em 2022, ser intimamente, umbilicalmente ligado com o governo Jair Bolsonaro, está interessado, é claro, em garantir esta visibilidade ao presidente do Brasil, aqui também no estado do Piauí. Mas, de acordo com Silvio Mendes, nem mesmo o PSDB terá chance, se ele for ovacionado como candidato da oposição aqui no estado do Piauí, nem mesmo o PSDB vai ganhar a atenção dele. Ele quer se focar no estado. Boa estratégia também. Sim, Lívio, até porque o doutor Silvio Mendes, como você resumiu, está entre a cruz e a espada. Primeiro que ele está aliado do Progressistas, ele precisa do Progressistas, porque o Progressistas tem estrutura e é descentralizado no interior do estado, de uma forma bem diferente do PSDB, que tinha basicamente expressão em Teresina e tem recaído nesse sentido. Então, o Progressistas, uma vez aliado ao presidente Bolsonaro, vai devolver esse apoio político em 2022. A pretensão, o projeto é esse, mas o doutor Silvio não veste a camisa bolsonarista, não se declara como alguém militante das ideias do presidente, do projeto de reeleição do presidente, está tentando desassociar a sua imagem. E aí, para não gerar aí um contrapeso, também abre mão de declarar apoio ao próprio partido, o PSDB, que está em processo de prévias e deve ter um candidato à presidência da República. Agora, é um pouco complexo de entender de que forma o doutor Silvio vai fazer essa campanha independente, desassociada da eleição presidencial, porque o que os partidos vão fazer é trabalhar exatamente este alinhamento. Cada grupo, naturalmente, vai ter o seu candidato a presidente da República, a governador de estado, e isso somado aos cargos proporcionais. Enfim, a associação de imagens é praticamente inevitável, mas, no momento, essa é a postura do doutor Silvio.
não declara apoio a nenhum pré-candidato ao comando do Palácio do Planalto. Vamos saber em 2022. O cenário vai mudar, talvez um nome que ele tem uma inclinação ganhe mais aceitação e assim ele vista a camisa. Enfim, as possibilidades são muitas. 2022 dirá. Magalhães, é como se diz no popular, na sua análise, na sua avaliação, este tiro pode sair pela culatra? Olha, Lívio, Silvio Mendes, na verdade, está sendo muito pragmático ao não se associar a uma candidatura presidencial. Porque hoje, se você for avaliar, e eu acredito que esse cenário também vai ser lá no início da campanha ano que vem, Silvio Mendes, ele parte de uma popularidade, de um nível de aceitação maior do que qualquer candidato a presidente da República que não seja o petista, o ex-presidente Lula. Portanto, se Silvio Mendes, de repente, apoiar Jair Bolsonaro, a gente vai ter aí um cenário em que seria o candidato a governador que estaria apoiando o candidato a presidente que teria mais votos que ele, ou seja, ele estaria sendo puxado para baixo pelo candidato a presidente. Isso se for Jair Bolsonaro, Eduardo Leite ou João Dória, já que aqui no Piauí a gente sabe que a candidatura presidencial petista, ela tem uma ampla maioria, tem uma popularidade, e isso as pesquisas constatam, e o doutor Silvio sabe disso, por isso que ele não quer ser associado aos adversários do PT em nível nacional. Além disso, é interessante quando ele diz que foi prefeito de Teresina durante 2 mandatos, e quando ele esteve prefeito, o governador do estado era do PT e o presidente da República também era do PT, e ele não encontrou dificuldade. Então, o que é que ele quer comunicar para o eleitor? Ele quer dizer que não importa quem seja o presidente da República, ele, em sendo governador do estado, vai ter a capacidade de diálogo, de ir até Brasília e buscar recursos, porque fez isso enquanto foi prefeito de Teresina e o presidente da República era do PT e o governador do estado era do PT. Então, na verdade, é uma estratégia política de Dr. Silvio que eu avalio positiva, porque é bastante pragmática, e não vejo como dar errado, porque, como eu falei, hoje ele tem uma aceitação maior do que qualquer pré-candidato à presidência da República que não seja o petista aqui no Piauí. Então, se ele de repente fosse apoiar Jair Bolsonaro, seria um caso em que ele estaria sendo puxado para baixo. Isso a gente já viu aqui no Piauí, quando, por exemplo, tivemos outros candidatos a presidente, onde um candidato a governador que tem aí na casa dos 30%, 35%, não poderia apoiar um candidato a presidente com 10%, porque você procura se associar a quem está melhor do que você e não a quem está com menos aceitação. Portanto, eu avalio que essa estratégia do Dr. Silvio é bastante pragmática. O risco aí, nessa estratégia que parece promissora, é que determinado candidato a presidente venha a exigir, estar em um palanque com o Dr. Silvio Mendes aqui no Piauí. Aí a situação... Tem também a própria questão de que aí poderia causar um ruído com o próprio Diretório Nacional da sigla. É bom lembrar que agora as campanhas eleitorais, elas são financiadas pelo partido, pelo Diretório Nacional. É o Diretório Nacional das siglas que concentra os recursos financeiros dos partidos. Então, vamos supor que o PSDB lance aí João Dória ou Eduardo Leite candidato a presidente. O Diretório Nacional vai ter uma prioridade, é a candidatura presidencial. E só vai enviar dinheiro para os estados onde tiver um palanque forte pedindo apoio para o seu candidato a presidente. Então, isso pode causar um certo ruído entre o Dr. Silvio e o Diretório Nacional do PSDB. E lembrando que o Dr. Silvio Mendes vai realmente estar recebendo cobranças de 2 vertentes muito fortes. De um lado, o Partido Progressistas querendo viabilizar Jair Bolsonaro e seu projeto de reeleição. Do outro lado, o PSDB, historicamente, sempre se apresentando como opositor aos partidos de esquerda, querendo retomar esse posto que, de certa forma, foi aproveitado por Jair Bolsonaro em 2018. Vai ser cobrança de tudo quanto é lado, viu, gente? Então, acredito que realmente ele precisa ter uma resposta muito melhor ensaiada para poder se sair desta confusão em que ele está se metendo, chamado eleições 2022. Mas vamos aguardar. Só para a gente encerrar este assunto relativo a Silvio Mendes, ontem nós tivemos aqui uma entrevista ao vivo direto de nossos estúdios com o secretário-geral do Podemos aqui no estado do Piauí, Arthur Feitosa. A nós ele revelou com exclusividade que acredita, que tem como objetivo a chapa dos sonhos formada por João Vicente Claudino na disputa ao governo do estado do Piauí, na cabeça de chapa, e ao lado dele, Silvio Mendes. De certa forma, não foi nenhum convite, foi apenas uma tentativa de se esboçar uma possível chapa para 2022. Eliezer, você questionou isso ao Dr. Silvio Mendes? O que foi que ele respondeu quando foi questionado sobre esse assunto? Verdade, vou trazer aqui exatamente o que disse o Dr. Silvio com suas palavras. Sempre tive relações diretas com João Vicente Claudino. Ele preferiu se distanciar, nada a declarar.
Então, assim, um posicionamento até um pouco apático. Acredito aqui pela expressão do doutor Silvio, que já tiveram, ele e João Vicente, laços mais próximos, pessoais, políticos, enfim. Agora se veem mais distanciados politicamente, o que parece pouco provável. Uma chapa aí como essa, colocada como possibilidade pelo presidente do Podemos aqui, de Teresina, o secretário-geral, né, Arthur Feitosa. Enfim, mas em política é possível, há um dinamismo. O próprio ex-senador João Vicente, até o momento, não apresentou um posicionamento definitivo, se vai ser candidato, a qual cargo eletivo, na situação, na oposição, enfim. A própria postura dele ainda é uma incógnita. De repente, ele possa assumir um caminho que venha a somar com o projeto do Dr. Silvio. E aí há uma convergência. Mas, enfim, é preciso esperar e aí apurando essa situação, acompanhando para se ter ou não essa possibilidade. E aí, João Magalhães, como é que você recebe essa resposta de Silvio Mendes? Olha, eu diria que é um comportamento natural. Afinal de contas, o grupo hoje de Silvio Mendes é com o senador, com o ministro Ciro Nogueira, com a deputada Iracema Portela, portanto não é de bom tom ele ficar acenando para um determinado tipo de aliança, ainda mais como vice e não como cabeça de chapa do empresário João Vicente Claudino, que milita hoje em uma outra ala da oposição. O grupo do ex-senador João Vicente Claudino hoje realmente é o grupo do Podemos, que vai tentar ser uma terceira via atrelada à pré-candidatura presidencial de Sérgio Moro. Então, são hoje dois líderes políticos que realmente estão na oposição, mas em campos diferentes. Há uma oposição formada por Silvio Mendes, PSDB e progressistas, e outra ala liderada aí por João Vicente Claudino, agora não podemos, já que ele realmente confirmou que nas próximas semanas, enfim, não falou em prazos, mas é o seu caminho natural se filiar ao Podemos e defender uma pré-candidatura presidencial de Sérgio Moro no Piauí. Então essa aliança sonhada por Arthur Feitosa, ela me parece bastante improvável, e Dr. Silvio deixa bem claro que não quer nem acenar nesse momento para esse tipo de aliança. Se não se queima, muito bem. Mudando um pouquinho de assunto, direto da Escócia, o governador Wellington Dias manda um recado informando como está a saúde e falando sobre o retorno ao estado do Piauí. Vamos acompanhar. Daqui da Escócia, hoje é só agradecimento. Eu quero agradecer aqui a Deus por este momento, agradecer a todas as pessoas, a você, os que fizeram mensagem, oração, enfim. E dizer que estou bem melhor, amanheci, graças a Deus, bem melhor, com boas perspectivas, né? Aqui a equipe está me colocando que já nesta sexta-feira eu completo a quarentena, e a partir de completar a quarentena farei o exame nesta sexta ou sábado, numa perspectiva de dar negativo, e se Deus quiser vai dar negativo, para neste sábado poder estar de volta ao meu querido Piauí. Estou com muita saudade, claro, da minha família, dos amigos, de todas as pessoas que trabalham, enfim, uma saudade muito grande do Brasil, do Piauí. Um grande abraço, até muito em breve. Então, a mensagem do governador Wellington Dias, direto do Reino Unido, ali na Escócia, realmente falando que está se sentindo bem e que agora é apenas uma questão burocrática para ter o seu retorno autorizado ao estado do Piauí. Eliezer, de certa forma, é o que todo mundo já aguardava, foram informações que foram antecipadas para a gente ontem pela entrevista que nós fizemos com Regina Souza. Agora é realmente só esperar que dê negativo e que ele possa voltar. É verdade, Lívio. O governador foi cumprir uma missão oficial neste evento na Escócia, mas acabou aí se envolvendo em uma questão de saúde. Aqui não cabe análise de posicionamento político, enfim, é claro, a situação agora é da saúde do governador. Ninguém gostaria de uma missão tão esperada, cheia de expectativas, ser acometido por alguma doença, ser infectado aí pelo coronavírus, mas aconteceu, que bom que o governador reage bem, seu quadro de saúde é estável, é tranquilo, é seguro, aguarda basicamente o cumprimento deste protocolo que exige essa quarentena para retornar ao Brasil. Então, que vem em paz, seguro, aqui para o estado do Piauí. Mudando um pouquinho de assunto, Jessi Fonseca avalia para a gente o trabalho administrativo no primeiro escalão da Prefeitura de Teresina e também revela, ainda quer ser candidata ao governo do estado em 2022. Para isso, quer contar com o apoio do Dr. Pessoa. Vamos ouvi-la.
Então, eu vim para o PSC não para ocupar, para alugar uma legenda para 2022, não só para mim, mas como para o meu grupo, mas para construir, né? O PSC ele é um partido que está em crescimento em todo o Brasil, não só no Piauí. A gente está realmente fortalecendo as bases do PSC no que diz respeito ao executivo, aos filiados. Estamos fazendo um trabalho muito de bastidores nesse momento, porque não adianta você querer colocar o pé lá em 2022 se a gente não estruturar aqui o partido, né? Em relação à parte burocrática também, em relação aos filiados e toda a executiva. Mas essa parte partidária eu estou indo com muita cautela, com muito cuidado, porque de fato eu quero mostrar um trabalho, eu quero entregar um trabalho para Teresina, eu quero entregar um trabalho para a Semestre, entregar um trabalho para os empreendedores de Teresina. Então, 2022, aí sim a gente vai realmente colocar o pé no acelerador. Espero o apoio de Dr. Pessoa na sua pré-candidatura ao governo? Então, até o momento a gente não conversou especificamente sobre isso. É um apoio muito bem-vindo e que eu desejo de verdade. Mas como eu já coloquei o Dr. Pessoa, a gente tem um acordo de gestão. Ele faz parte de um grupo político, eu faço parte de um outro grupo político que se comunica muito bem. Ele é muito amigo do presidente nacional, que é o ex-senador Marcondes Gadelha. A gente tem um excelente relacionamento, eu sempre converso muito abertamente com o prefeito e a gente se entende muito bem em relação a isso. E aí, João Magalhães, querendo aí o apoio de Dr. Pessoa na possível candidatura ao governo do Estado? Olha, Lívio, diz o ditado que o tempo é o senhor da razão e eu acredito que hoje, se a gente for fazer um balanço sobre os caminhos que Gessi Fonseca poderia trilhar depois da eleição municipal, onde ela foi a grande surpresa, a grande revelação e teve uma votação histórica, né, porque passou da casa de 50 mil votos, à frente de líderes políticos como Fábio Abreu e Fábio Novo, hoje eu diria que a secretária Gessi Fonseca cometeu um equívoco político ao aceitar comandar a Secretaria de Economia Solidária. Ao longo desse ano, a gente não consegue observar um trabalho sólido dela à frente da pasta, principalmente por ser comandada, por estar numa equipe comandada pelo prefeito Dr. Pessoa. Todo mundo sabe a incapacidade dele de gerir bem o município. Portanto, eu acredito que ela tanto cometeu um equívoco político, porque deixou de ser uma sensação da nova política para ingressar em uma gestão que, como não entregou resultados, com certeza ela será cobrada nas próximas eleições por não ter conseguido não estar conseguindo realizar um bom trabalho, um trabalho que chame a atenção da população. Eu acredito que o teresinense, que depositou a confiança nela nas eleições do ano passado, esperava muito mais dela, inclusive que ela não se associasse à imagem a Dr. Pessoa, a Robert Rios e a outros líderes políticos que o piauiense está cansado de saber que não tem condições de entregar um bom trabalho para a população. E surpreende ainda, porque além dela ter cometido esse equívoco político, ela segue no mesmo caminho. Ela diz que espera um apoio de Dr. Pessoa, é simpática, né? Seria interessante para ela receber o apoio de Dr. Pessoa em 2022, o que demonstra que ela continua indo contra a maré. Afinal de contas, nenhum líder político hoje quer associar sua imagem ao de Dr. Pessoa, porque ele enfrenta uma grave crise de impopularidade. A sua gestão em Teresina é marcada pelos escândalos e pela incapacidade de resolver os problemas do município. Isso a gente pode falar de transporte público, de educação, enfim, em todas as áreas que a prefeitura deveria atuar e não está atuando. Então, eu acredito que hoje está bem claro que Gessi Fonseca cometeu um equívoco político ao aceitar participar da gestão e continua errando à medida em que acredita que vai conseguir ser bem vista pela população, mesmo estando numa pasta onde não consegue entregar bons resultados e muitas vezes pode nem ser culpa dela, mas só em você compor o secretariado de uma gestão comandada por Dr. Pessoa e por Robert Rios, automaticamente já fica claro que você não vai conseguir entregar para a população aquilo que a população deseja. Concorda, Eliezer? Com certeza, é exatamente nessa linha a nossa leitura. A secretária Gessi Fonseca se apresentou ano passado como uma novidade, um perfil diferenciado, encheu boa parte do eleitorado de Teresina de muitas expectativas de novas práticas na política, de uma política com mais resultados, com uma melhor resposta à população que carrega um fardo de alta carga tributária, enfim, mas até agora não se vê resultado, né? Com todo respeito e admiração que temos a secretária, infelizmente, acredito que nem seja por falta de vontade ou de conhecimento, mas os resultados
ainda não apareceram. Ainda vivemos um clima de mesmice. O que mudou, qual a prestação de serviço que aconteceu. Na área da economia solidária, tão importante você abrir linhas de crédito, dar condições para pequenos empreendimentos aí poderem se estabelecer melhor, se instalarem de uma forma mais concorrente, para tentar sobreviver nesse mercado tão disputado. Enfim, ainda não observamos um resultado expressivo nesse sentido. E é muito difícil ela desassociar a imagem dela do prefeito Dr. Pessoa. Ela tem também insistido neste ponto no seu discurso. Ela quer se consolidar como uma via alternativa, uma via diferente, mas é muito difícil, né? Primeiro aí, ela aceitou um cargo comissionado de livre nomeação, que naturalmente, essencialmente, é por questões políticas. O critério é político. Por mais que ela tenha o conhecimento técnico, considerado uma técnica para a área de gestão, empreendedorismo, mas a gente sabe que não basta ser técnico, é preciso ser um técnico aliado. Então, o critério político, ele é preponderante, e ela aceitou. Então, no que diz respeito à gestão municipal, ela de fato faz parte. E o povo vai lembrar, o povo vai saber quem está falando. Não será mais recebida como foi em 2020, que era totalmente uma novidade, que carregou de esperança muitas pessoas. Enfim, o resultado não apareceu. O que vem agora é um índice de desgaste e rejeição por acompanhar a atual gestão do prefeito Dr. Pessoa, e o eleitorado vai estar muito bem atento a isso. Então, parte considerável dos votos de protesto que ela recebeu em 2020 podem não aparecer mais em 2022. Então, tudo isso, ela, se realmente se propõe a disputar o comando do Palácio de Karnak, precisa pensar bem. O partido dela, o PSC, a qual ela preside no Piauí, precisa crescer, precisa se descentralizar. Enfim, o desafio é muito grande. Não, o impulso, o desejo pessoal não resolve. Para ser um bom candidato, tem que ter um grupo político bem aceito, tem que ter estrutura, tem que ser carismático, tem que ter serviço prestado, enfim, uma série de critérios para consolidar bem uma candidatura. É bom lembrar que um dos fatores, né, que impulsionaram o nome de Gersi Fonseca na campanha para a Prefeitura de Teresina foi exatamente a sua desenvoltura nos debates eleitorais, inclusive aqui no Sistema O Dia, onde ela esteve presente, e um debate onde ela realmente sempre se destacava. E aí fica muito difícil para você repetir essa estratégia baseada num discurso, nas entrevistas, no debate, quando você compõe uma gestão que não foi capaz de entregar benefícios à população. Em 2020, a secretária, a então candidata Gersi Fonseca, tinha uma desenvoltura muito boa quando falava de transporte público coletivo de Teresina. Ela apresentava nos debates, inclusive, propostas de soluções viáveis para essa crise que o município já enfrentava naquela época. Mas hoje ela compõe a gestão municipal, que é responsável pela maior crise, a maior crise no setor de transporte público coletivo de Teresina. Então, embora ela não esteja ligada a uma área que tem a sua atividade fim relacionada ao transporte público coletivo, mas com certeza só o fato dela compor a gestão, dela ser liderada pelo prefeito Dr. Pessoa e pelo vice-prefeito Robert Rios, com certeza ela perde a legitimidade de fazer um discurso relacionado a essa área ou qualquer outra área da gestão municipal. Portanto, é um cenário diferente o que ela deve encontrar ano que vem, caso consiga viabilizar sua candidatura ao governo do Estado. João, pegando aqui um gancho da fala do Eliezer, mais uma vez relembrando o tamanho do PSC para o desafio ao que se propõe, olhando em 2022. É um partido ainda pequeno, é um partido sem capilaridade, principalmente pelo interior do estado do Piauí, ainda tem a sua grande expressividade aqui na capital por conta do desempenho de Gersi. Nas últimas eleições, o PSC estaria pronto para sozinho encabeçar um desafio desse tamanho, João? Olha, eu diria que nem um grande partido, e vou até citar o nome, nem o Progressistas, que é realmente um grande partido, porque tem uma centena de prefeitos, ele estaria preparado, vamos dizer assim, para disputar um governo do estado sozinho, porque, como você disse, o Piauí são 224 municípios, do litoral ao extremo sul do estado, são muitos quilômetros que precisam ser percorridos. Isso demanda capacidade financeira do partido de investir, de dar a estrutura do candidato visitar
visitar todos esses municípios, fazer um diagnóstico do Estado, como a gente bem lembrou ali, como a gente viu, destacou o próprio doutor Silvio Mendes fazendo o diagnóstico de todas as regiões do Estado. Enfim, você não monta uma campanha majoritária da noite para o dia e nem sozinho. É preciso que você tenha pontos de apoio espalhados por todo o Piauí, em todas as micro-regiões, micro-região de São Raimundo Nonato, de Corrente, de Parnaíba, de Floriano, de Uruçuí, até porque o Estado possui esses potenciais diferentes. Quando você vai se propor a concorrer ao governo do Estado, você deve falar de economia. E aí, só na área econômica são diversos os potenciais. Tem mineração, tem energias renováveis, tem a própria geração de emprego e renda, né, o empreendedorismo, a própria agricultura familiar. Portanto, é algo muito complexo de se debater e sozinho você não vai ter condições de montar uma campanha com estrutura suficiente, competitiva para disputar as eleições. Nem o Progressistas, que é um partido grande, muito menos o PSC, que é um partido pequeno, se a gente for levar em consideração a sua presença, a ocupação de cargos no interior do Estado. Última provocação, só para a gente encerrar o quadro de hoje, Eliezer. Nós estamos diante de uma classe política que tenta, a todo e qualquer custo, emplacar o discurso de serem representantes de uma nova vertente, de uma nova ideologia, de uma nova prática política. Jesse Fonseca, tendo se rendido aos termos da política velha, esse toma lá da cá por cargos públicos, realmente pode sair em desvantagem, visto como você já falava, ela passa a ser parte da parte criticada, porque realmente se aliou para outra pessoa? É exatamente isso. Pelo menos para a militância mais orgânica, mais fundamentalista, esse comportamento é reprovável, né? Não se admite alguém que combateu um determinado modelo, práticas arcaicas na política, agora venha se somar e, de alguma forma, tentar se dissociar. Não dá. Realmente faz parte desse grupo político, por mais que argumente que é só uma relação pessoal, institucionalmente não é. O nome que representa toda a gestão é o nome do prefeito, doutor Pessoa. Quem está com ele está associado e carrega, consequentemente, o ônus e o bônus. Talvez tenha um bônus, pelo menos para o lado pessoal, porque para o público não há, para a população não há bônus, não há reconhecimento nesse sentido de aprovação da atual gestão da prefeitura. Então, é preciso se medir muito bem as consequências e planejar da forma mais precisa o que se vai fazer, porque tentar captar somente o lado positivo e rejeitar a parte ruim é muito difícil. Obrigado, Eliezer. Boa tarde para você. Até amanhã. Por nada, até amanhã. João Magalhães, aquele abraço para o senhor. Até Valeu, amanhã. Lívio. Boa tarde para você, ao Eliezer Rodrigues e, claro, uma boa tarde especial para a nossa audiência. Até amanhã. Até amanhã. Este foi o nosso quadro Política do Dia desta terça-feira.